Bom, e vamos rever o que vimos na aula passada. Um pouquinho, né? Então, nós vimos campos de Jacobi. Que são exatamente os campos variacionais. Quando a gente faz uma variação de geodésicas por geodésicas. E boa parte isso está motivado pelo interesse nosso em saber quando é que as geodésicas deixam de minimizar distância. Nós sabemos que todo ponto tem uma vizinhança convexa, né? Tem uma bolinha convexa, em particular as geodésicas saindo pequenas, saindo do ponto, são sempre minimizantes, mas eventualmente isso pode estragar, né? Também sabemos que as curvas que minimizam a distância são geodésicas. Então, se vocês estão procurando por alguém que minimize distâncias, faz perfeito sentido procurar dentro das geodésicas. Então, por isso que a gente pega uma geodésica e faz variações por geodésicas. Isso que dá os campos de Jacobi. E o que nós vimos é que isto aqui é a mesma coisa, né? Que pedir, ou seja, um J é um campo de Jacobi, introduzimos essa notação, se J duas linhas é R, gama linha, J, gama linha. Eu vou escrever também este operador, né? Rx de Y como R de YX, X, que é a mesma coisa que menos isso trocado de sinal. Então, isto aqui podem escrever também como menos gama linha de J. ¿Sí? E vimos que os campos de Jacobi têm uma relação, que as geodésicas têm uma relação muito forte, natural, simples, com a curvatura, simplesmente porque a norma dos campos de Jacobi que saem todos, que se anulam num ponto, né? Ou seja, variações próprias. Então, que isto é sempre, então, em um ponto, num valor S, em terceira ordem, ele se comporta dessa forma e, portanto, a maneira como as geodésicas se afastam está governada pela curvatura, né? A norma deste vetor é o que justamente regula como é que a geodésica está se afastando. Aqui estamos pegando também um campo ortogonal a uma geodésica. Então, nós também definimos que é um ponto conjugado, que é quando a exponencial deixa de ser regular, né? Então, nós dizemos que um ponto gama em T' é conjugado a gama de T ao longo de gama, da geodésica gama, se existe um campo de Jacobi ao longo de gama diferente de zero que se anula nesses pontos, né? J de T igual a zero, J de T' igual a zero. Se aqui, claro, estamos pensando T diferente de T'. Então, vimos que por causa de ser campos variacionais, de variações de uma geodésica por geodésicas, e sair todas de um ponto, se J de 0 é 0,
Então J se escreve como a diferencial da exponencial em P de SV SW, onde a geodésica gama é gama V, né? Esse V é a velocidade inicial e esse W é a derivada de J em zero. Certo? Então os pontos conjugados estão relacionados com a singularidade da aplicação exponencial devido a essa fórmula e da definição, e a multiplicidade é justamente a dimensão do núcleo desse operador linear, simplesmente. Uma coisa importante, então, é proposição, né, o lema. Né? Se vocês têm que gama com essas notações, né? Se gama de t não é conjugado a gama de t', então, e de fato é sim, somente sim, para todo v em t, então vamos colocar aqui p e aqui p'. Então, para todo TPM e para todo V' em T, P', existe um único campo de Jacobi ao longo de gama, tal que J de T é V e J de T' é V'. E mais, né? Se vocês pegam, de fato, se J de J1 de T Jn-1 de T é uma base de, que é a mesma coisa, né? Por ser um espaço vetorial, simplesmente. É uma base disso, né? De fato, ortogonal. Não, escrevi assim. Deste hiperplano, aqui. Então, a mesma coisa acontece com t'. Também é uma base de gama' de t' aqui. Certo? Simplesmente porque isso é um espaço vetorial. Vimos que também, se as condições iniciais são ortogonais à geodésica, o campo de Jacobi permanece ortogonal. Em outras palavras, também em consequência disso, se vocês têm uma geodésica e que não tem pontos conjugados ao ponto onde sai, né? Se vocês têm uma geodésica gama e aqui está P, e gama não tem pontos conjugados até aqui, e vocês pegam aqui uma base ortonormal, por exemplo, ou uma base deste espaço, aí vocês podem pegar os campos de Jacobi que se anulam neste ponto e tem como derivada cada um destes vetores. Isso dá uma base ao longo de gama do espaço gama' de T ortogonal, do complemento ortogonal. ¿Sí? Pelo mesmo motivo. Né? Permanece sempre sendo uma base. Isso dá um conjunto de campos muito bem comportados em relação às geodésicas e são bons para fazer contas. Certo? Então foi isso que vimos na aula passada. Então o que eu quero começar agora é com um tópico sim, independente deste, mas que no final a gente vai juntar, né? Que é de imersões isométricas.
Isso é uma sub-área muito vasta dentro da geometria riemanniana e tem muita gente no Brasil, em particular, que trabalha de uma maneira ou de outra em imersões isométricas. A ideia da teoria é entender como são as subvariedades de espaços de alguma maneira especiais, por exemplo, ter curvatura constante ou ser um espaço simétrico. Como são as subvariedades desses espaços. Claro que, por exemplo, por el teorema de Nash, a gente sabe que qualquer variedade riemanniana admite uma imersão isométrica em algum Rn. Então, qualquer variedade riemanniana é subvariedade de Rn. Então, a gente, em geral, pede restrições, por exemplo, que tenha codimensão baixa, ou que seja mínima, ou que tenha alguma propriedade, ou que tenha curvatura menor ou igual, maior ou igual. Nós vamos ver um pouquinho, vamos fazer só um rascunho do começo da teoria. Né? Tem cursos no IMPA dedicados exclusivamente a esse tópico. Então, nós já vimos um pouquinho. Né? Lembrem que quando vocês têm M dentro de N, uma subvariedade, esta aqui uma variedade riemanniana. A gente pode colocar a métrica induzida em M. De forma tal que a imersão é uma imersão isométrica. A métrica induzida coincide com a métrica original. Ou vocês podem pensar simplesmente que tem duas variedades riemannianas e uma imersão entre as duas, que é uma imersão isométrica. Ou seja, que vale isso. Quando vimos conexões, vimos a conexão de Levi Civita, eu mostrei para vocês que a conexão de Levi Civita está relacionada com a conexão de M. De fato, se vocês pegam X e Y campos em M, então vocês podem fazer, então isso que está aqui é um campo ao longo de F e, portanto, eu posso derivar com a conexão ao longo de F. Isso aqui também é um campo ao longo de F. Sim? Então, o que acontece é que, claro, isso aqui é um campo ao longo de F, em particular, isto mora aqui. Né? Então, a gente divide, né? A gente escreve isto como soma de dois fibrados. Né? Isto é o que fizemos em aula. Né? A gente escreve como isto, né? Para cada ponto, né? Deixa eu escrever assim, com menos notação. Né? Isso que está aqui tem como subespaço natural isso. Sim? E isso é um espaço euclídeo, tem um produto interno. Então, este subespaço aqui dentro tem seu complemento ortogonal, sim? Que a gente denota assim. Para cada P, temos um espaço vetorial aqui, e a união dessas coisas é um fibrado vetorial sobre M, chamado o fibrado normal da imersão F. A união disjunta, como sempre, é o fibrado normal. Muito bem. Isto para cada ponto. Vocês podem
escrever isso assim simplesmente. Isso, a união destas coisas é justamente o que é isso. Né? Sim? Está claro? Então temos, para cada vetor aqui em particular, temos uma decomposição segundo essa soma direta de subespaços. Essa soma direta, claro, por definição, é uma soma direta ortogonal. Muito bem, então temos as projeções a cada um desses subespaços, ¿sí? Que eu vou denotar simplesmente pegando, colocando aqui como subíndice o fibrado correspondente. Ou seja, isto é simplesmente a projeção aqui para cada ponto P. Certo? Da mesma forma, temos a projeção no ortogonal. Então, quando nós vimos a conexão de Levi-Civita, eu mostrei para vocês que isto é justamente isso. Eu fiz essa conta para vocês. De fato, eu fiz mais, né? Eu peguei, quando a gente provou a simetria, né? Eu peguei isto. Peguei isto e subtraí a mesma coisa trocando x com y e ficou, né? Ou seja, o que eu mostrei para vocês foi isso. Observem que isto já é tangente, já está aqui. Não tem parte normal. Né? Sim? Isso que está aqui, em princípio, eu vou distinguir, aqui vou colocar como conexão com um tio, só para distinguir as duas conexões. E aqui a conexão assim. Então, na verdade, aqui estaria faltando um tio, né? Aqui também. Com isso é que a gente provava que isso que está aqui é uma conexão simétrica, graças a essa conta. Muito bem. Então nós já sabemos que a parte tangente dessa conexão é a conexão da subvariedade, conexão de Levi-Civita da subvariedade. E o que é a parte normal, então? Bom, a parte normal é um tensor. Né? Então, definição. Alfa de xy, a parte normal disso. Ou seja, isso que está aqui se escreve como soma de duas coisas, disto e disto. Uma tangente e a outra normal. Isso aí se chama segunda forma fundamental. Da F. Isso é um exemplo de um tensor com valores no fibrado, que não é o fibrado tangente. Né? Então, alfa, observem, alfa vai de TM aqui. Sim? Mas, como vimos, a definição de tensor só precisa uma estrutura aqui linear. Então, faz perfeito sentido. Então, eu afirmo que isso que está aqui é um tensor, né? E é simétrico.
¿Por qué que es simétrico? Vamos a ver primero que es simétrico y de ahí va a salir que es un tensor. Porque observen aquí, si ustedes pegan a componente normal de esa fórmula, isso aqui morre, porque isso é tangente. ¿Sí? Então, a componente normal desta é a mesma que a componente normal desta, porque pegar componentes normais é uma aplicação linear. Então, a componente normal desta é a mesma que a componente normal desta, ou seja, alfa é uma aplicação simétrica, uma função simétrica. Mas, por definição, isso que está aqui é tensorial em x. Então, isso é tensorial em x, ou seja, alfa é tensorial em x. Mas como é simétrica, é tensorial em y. ¿Sí? É um tensor simétrico com valores nesse fibrado. ¿Sí? Muito bem. Um caso particular, importante, é o caso de hipersuperfícies. Caso particular. ¿Qué quiere decir hipersuperfície? Que a diferença das dimensões é 1. Ou seja, a dimensão de n é igual à dimensão de m mais 1. Como é uma imersão, em geral a gente costuma escrever n e n mais p. P é sempre um inteiro maior ou igual a 0. Quando P é 0, não tem muita graça, porque é simplesmente um aberto de n. Quando P é 1, é que F se chama hipersuperfície. Se diz hipersuperfície. E isso é particularmente simples pelo seguinte, Então, peguem eta, um campo ao longo de F, normal, e unitário. Claro que estou falando localmente, isso pode não existir globalmente. Mas localmente sempre existe. A única restrição, de fato, é a orientabilidade dos fibrados envolvidos. O fibrado tangente tem que ser orientável dentro dentro deste fibrado. Se este fibrado é orientável dentro deste, então este é orientável e, portanto, sempre existe um campo unitário assim. Mas localmente sempre existe. Então, quem é a segunda forma? Quem é alfa de xy? Bom, alfa de xy, como isso que está aqui é um fibrado de linhas, tem dimensão 1 em cada ponto, então isso é um múltiplo de eta. E como eta é unitário, eu posso escrever assim. ¿Sí? Então, toda a informação de alfa, na verdade, está aqui. Agora, observem o seguinte, O que é isso? Bom, vamos fazer a conta. Que é alfa de x, y, eta? Bom, vamos usar a definição. Isto é ¿sí? Mas isso já é normal. Então, eu projetar primeiro o normal e fazer produto com eta, eu posso deixar de projetar que dá na mesma. ¿Sí? Ou seja, isso é a mesma coisa que isso que está aqui.
Mas este campo, claro, está aqui, é tangente. Né? Então este campo é tangente e este campo é normal. Então, a conexão ao longo de F, como vimos, é uma conexão compatível com a métrica. Então isso que está aqui é a mesma coisa que isso. Certo? Simplesmente estou usando que a conexão ao longo de F é compatível com a métrica. Agora, como eu falei, agora sim, isso aqui é tangente e isso aqui é normal. Então esse produto interno é zero, essa é a função nula. Né? Então isso morre. Então observem o que ficou. Né? Então eu posso definir agora um operador que é o seguinte. Eu defino o operador A, que depende de eta, né? Que é um operador, um tensor de tipo 1, 1, e definido assim, A eta de x que é isso. Observen que este operador está bem definido, cae aqui, né? Porque isso que está aqui é ortogonal a eta. ¿Está claro isso? Né? Mas isto é constante, porque eta é unitário. Eu peguei eta unitário, isso é zero. Sim? Então, realmente, isso cai, é tangente. Claro que eu estou fazendo uma identificação. Lembrem que nós identificávamos o espaço tangente AP em M com a sua imagem pela imersão. Sim? Isso que está aqui, na verdade, é um campo ao longo de F. Ou seja, formalmente eu deveria fazer isto. Mas para não super popular de notação, a gente na verdade tira a imersão. Mas nós já fizemos isso. Sim? Muito bem, então se nós fazemos isso, o que lá diz é que alfa de xy é AXY eta. Sim? Isso é exatamente a conta que está lá embaixo. Em particular, como alfa é um tensor simétrico, o operador A é autoadjunto. ¿Sí? Ese A se llama operador de forma na direção eta. Quando não é uma hipersuperfície, isso não precisa ser tangente. É sempre ortogonal a eta, mas tem mais dimensões. Né? Então, na verdade, quando a codimensão é maior que 1, a gente escreve isto assim. E não vale mais esta relação, mas o que sim vale é isto. Isto é exatamente a conta que a gente fez aí. A gente não usou que eta fosse especial, bastou que fosse um campo normal. Também não precisa nem ser unitário, nem ter norma constante para que isto
válida. Mas o caso de hipersuperfícies é particularmente interessante, porque em vez de ter um operador, um tensor de tipo 2 com valores num fibrado vetorial, a gente passa a ter simplesmente um endomorfismo autoadjunto. Muito mais fácil de trabalhar. Então, em particular, como é autoadjunto, tem autovalores reais. Sim? Então tem autovalores reais chamados de curvaturas principais. Os autovetores são as direções principais. Sim? Os autoespaços, né? Porque pode ter multiplicidade maior que um, os autoespaços principais. Sim? Então temos curvaturas principais e autovetores são as direções principais. Certo? Então, é muito simples. A conexão ao longo de F para campos tangentes, para campos dessa forma, se divide em duas partes. Né? Colocando as duas equações juntas, o que estou dizendo é o seguinte. Agora vou fazer a identificação. Vou tirar as diferenciais. Sim? Identificando de novo o espaço tangente com a sua imagem pela imersão. Então, se fazemos isso, o que estou dizendo é que isso que está aqui se escreve como uma parte tangente, que simplesmente é isso, mais uma parte normal. E a parte normal é o que se chama segunda forma fundamental. Sim? Praticamente tudo que eu vou falar hoje se baseia só nessa formulinha. Né? Que não é mais do que uma definição da segunda forma fundamental. Está claro? Observem também que, bom, o fibrado normal, então o que temos? Temos F de M em N. Aqui temos o fibrado tangente de N e vou colocar embaixo. Então temos M dentro de N por F. Aqui temos o fibrado tangente de N e, claro, temos o pullback por F. Né? Que nada mais é do que a união destes subespaços, né? Ou dessas fibras do fibrado tangente a N. Né? Então, como vimos, aqui temos a conexão e temos aqui a conexão ao longo de F. Né? A conexão induzida por F. Muito bem, mas aqui, este bicho que está aqui se divide em duas partes. Né? Então, eu posso escrever assim agora. Isto não é uma igualdade realmente como fibrados, né? Porque F é só uma imersão. Mas, pontualmente, isto é verdade. Para cada P, isto está correto. Mas isso que está aqui é um subfibrado e isso que está aqui é outro subfibrado disto. Então, assim como eu posso pegar a conexão ao longo de F e projetar aqui, e vimos que é a conexão de Levi-Civita, eu posso pegar a conexão aqui e projetar aqui. Sim? Ou seja, se eta é
uma seção deste fibrado. Esto aquí, de nuevo, la única cosa que estoy diciendo es que eta de P está en TFGP N y que eta de P es ortogonal a esto. Esto es la misma cosa que a función eta ir de M en no fibrado tangente a N y satisfacer esas propiedades. Entonces, si yo pego una seção aquí, eu posso fazer isso, né? Então, se pego uma seção aqui e um campo em M, eu posso fazer o seguinte. Claro que eu posso fazer isso. Esta é a conexão ao longo de F, simplesmente, né? Mas agora eu posso projetar aqui. ¿Sí? ¿Sí? Então pego eta e x e levo para isso. Isso é o que se chama a conexão normal da F. A gente escreve assim. ¿Sí? Então, pega um campo em M e uma seção do fibrado normal a M. Observen que isto é um fibrado sobre M, não sobre N. É um subfibrado do pullback do fibrado tangente a N. ¿Sí? Definida assim. Bom, exercício mostra que isso é uma conexão. Exercício. Provar que essa é uma conexão e é compatível com a métrica em... ¿Sí? De novo, isso aqui é um fibrado com um produto interno, né? É um fibrado riemanniano e, portanto, qualquer subfibrado vira um fibrado riemanniano. Simplesmente restringindo a métrica a ele. Então, provem esse exercício. No pueden escribir más do que 3 líneas para probar este ejercicio, ¿eh? Si no, está errado. ¿Está claro? Muito bem. Então, temos... cada vez que temos uma imersão isométrica, a parte tangente da conexão ao longo de F não nos dá nada, mas a parte normal nos dá segunda forma fundamental e automaticamente a conexão ao longo de F também induz uma conexão no fibrado normal da F. Então, resumindo, com F nós arranjamos um fibrado normal, uma segunda forma fundamental e uma conexão. ¿Sí? Toda imersão isométrica já vem com esses objetos. Certo? Está claro? Muito bem. Então, quem é a segunda? Como é que a gente tem que ver a segunda forma? Este é talvez um dos desenhos que melhor explicam a segunda forma fundamental. Peguei uma geodésica
Então temos, de novo, temos M e N. Pega em gama uma geodésica de M. Então eu posso fazer isso. Porque a segunda forma fundamental é um tensor. ¿Sí? Então, de fato, isto vale para vetores no espaço tangente a P, por exemplo. Então, em particular, eu posso fazer isso. ¿Sí? Então, quem é este? Bom, observem o que é. Né? Isso aqui é simplesmente a conexão ao longo de F disso. Isto é a parte normal. Em outras palavras, o que eu posso fazer é isto. E escrever segundo aquela formulinha. ¿Sí? Isto é mais isso. Mas gama é uma geodésica de M. Então isto é zero. Aqui eu vou voltar atrás só por um minuto e colocar a diferencial que acabei de tirar antes. Mas que é isto? Esta diferencial da derivada de uma curva. Isto é a curva derivada da composição, certo? Ou seja, isso é F composto com gama, linha. Então vejam o que ficou, né? A segunda, o que diz esta fórmula é que a segunda forma mede quanto as geodésicas de M deixam de ser geodésicas em N. ¿Sí? Certo? Em particular, se alfa é identicamente zero, o que estamos dizendo é que as geodésicas de M são levadas em geodésicas de N por F. E reciprocamente, se a imagem de geodésica é uma geodésica, se a imagem de todas as geodésicas são geodésicas, então a segunda forma é zero. ¿Sí? Então, por isso é que nome F é totalmente geodésica se a segunda forma se anula. E, como acabamos de ver, isso é equivalente a dizer que F leva geodésicas em geodésicas. Mas, na verdade, esta formulinha diz um pouco mais. Não só diz isso, mas diz que o grau onde deixa de ser, que tão longe está de ser uma geodésica, tem a ver com está medido pela segunda forma fundamental. Não somente se é ou não é. Deixa eu fazer um desenho. Vamos fazer o caso hipersuperfícies, né? Dentro de Rn. Né? Por exemplo, peguem M dentro de Mn dentro de eje n mais 1. ¿Sí? Então temos F leva M dentro de eje n mais 1. Então, que mede a segunda forma fundamental? Eu preciso pegar uma geodésica daqui e levar uma curva aqui.
E o que mede é quanto essa curva deixa de ser uma geodésica daqui. Mas a gente conhece as geodésicas daqui. São retas parametrizadas proporcionalmente ao comprimento do arco. Sim? Então, e o que é que temos no lado esquerdo? Bom, de fato, se gama é geodésica de M, então o lado esquerdo nada mais é do que isto, né? Derivada duas vezes usual de uma curva em Gn mais 1. Isso que é a conexão no Gn. Então, isto é isso. Agora, se alfa é uma geodésica, é uma curva parametrizada proporcionalmente ao comprimento do arco. Tem norma constante a derivada. E f é uma imersão isométrica. Então, essa curva também tem norma constante, porque preserva as normas. Então, essa aqui é uma curva cuja derivada é que tem velocidade constante. Então, a norma deste vetor é o que se chama a curvatura dessa curva. Então, a norma disto é a curvatura dessa curva. Uma geodésica no Gn é uma curva de curvatura zero. Isso aqui é uma geodésica no Gn. Bom, então a norma da segunda forma fundamental mede exatamente a curvatura dessa curva. Então, o que estamos dizendo? Estamos dizendo o seguinte. Peguem, por exemplo, essa hipersuperfície. É uma superfície no EG3, particular é uma hipersuperfície. Então, peguem este ponto que está aqui. Pensem nisto como um hiperboloide, né? Como uma cela. Em particular, isso tem simetrias, né? O plano do quadro, vamos dizer assim, é um plano de simetria e o plano que passa por aqui é um plano de simetria. Então, tem a interseção dessa superfície com esses dois planos, dá duas curvas. Esta e esta. ¿Sí? Cortando com um plano azul aqui, com um plano vermelho aqui. ¿Sí? Como é a interseção da superfície com um plano de simetria, essas duas curvas são geodésicas. Exercício. Tem que sair numa linha esse. Por que quando intersecta uma superfície com um plano de simetria isso é uma geodésica? Então, aqui temos o vetor normal, unitário. Peguem agora eta. Um vetor normal unitário. Bom, o que diz essa relação é que primeiro a derivada segunda disto é normal. Isso que está aqui é um campo normal. Então, aponta ortogonalmente ao espaço tangente à superfície no ponto, ou seja, está na direção do eta. Sim? Mas, então a segunda forma mede é a curvatura desta curva. Ou seja, vocês precisam pegar o círculo que melhor aproxima a curva nesse ponto, né? E a inversa do raio é a norma deste vetor. Sim? Ou seja, em outras palavras, se esta é gama, então, para que é que vive alfa de gama linha? Sim? A curva está se curvando para cima, por isso que aponta para cima. O tamanho desse vetor e quanto ela está se curvando, que tão curva ela é. Se ela fosse uma reta, então isso seria zero. Mas agora olhem a curva azul. Tudo que eu falei para a curva vermelha vale para a curva azul, em particular a segunda forma fundamental, se isso aqui é sigma, a segunda forma fundamental aponta na linha de eta.
mas esta curva está se curvando para baixo. Sim? Então, a segunda forma fundamental aponta, é colinear com eta, mas está apontando na direção contrária. Se vocês fecham este hiperboloide, este vetor vai ser cada vez mais longo. ¿Sí? ¿Certo? Pensem neste desenho bastante. Certo? Então essa é a interpretação, um desenho que mostra bastante como se comporta a segunda forma fundamental. Bom, no caso de hipersuperfícies também, temos, como vimos, né, temos um único. A segunda forma fundamental pode ser vista como um único operador autoadjunto. Né? Pelo menos se M é orientável dentro de N, e se não, localmente. Então tem seus invariantes, né? Esse operador autoadjunto. Né? Então, no caso de hipersuperfícies, de novo, temos as curvaturas principais, as direções principais. Em particular, por exemplo, vamos pegar o traço, né? Isso se chama H, então é uma função sobre M. H de P é o traço de A. Este A. Isso se chama curvatura média. Não está bem definida por causa do sinal, né? Aqui eu peguei um campo unitário, né? Eu poderia ter pego menos o campo. E se eu pegar menos o campo, o menos sai para fora e troca o sinal de A. Então, A está definida a menos de um sinal. Né? Então, o H também. A não ser que vocês fixem uma orientação. Aí sim. Também podemos pegar o determinante de A. Isso que se chama curvatura de Gauss-Kronecker. Claro que, por caso de superfícies, no es G3, isso é a curvatura gaussiana. ¿Sí? Observen que esto aquí también es sensible, pero por mudanzas de sinal, cuando a dimensão é ímpar. Cuando a dimensão é par, não. Neste caso, observen que então, no caso em que o espaço ambiente é Rn mais 1, né? Se temos então F de M em Rn mais 1, quem é eta, né? Então, observem que eta é uma função de M no fibrado normal a F. Mas o pullback do fibrado tangente de Rn, o fibrado tangente de Rn trivial. ¿Sí? Ou seja, isto, na verdade, para cada P, eta de P está em T, P, R, N mais 1. Mas isso é Rn mais 1. E é unitário.
Então, um vetor unitário é n mais 1. Está na esfera. Né? Ou seja, no caso em que é uma hipersuperfície de n mais 1, esta aplicação pode ser vista como uma aplicação de M na esfera, ou seja, que tem a mesma dimensão. Isso se chama aplicação de Gauss. O que isso diz, bom, no caso de n mais 1, esta conexão é a diferencial usual de campos. ¿Sí? Então, a segunda forma fundamental, neste caso, a segunda forma fundamental nada mais é do que menos a diferencial de eta. Quando visto eta assim. Segunda forma fundamental é a diferencial da aplicação de Gauss para hipersuperfícies em n mais 1. Isso simplesmente porque a conexão no n mais 1 coincide com a diferencial usual, né? A menos de identificação. Muito bem. Então, como vocês veem, da segunda forma, a gente pode começar a pegar seus invariantes, né? E que dão informações sobre como é que M está sendo colocada dentro do seu espaço ambiente. E sempre que temos uma imersão isométrica, temos esses três objetos. Agora, vocês podem fazer o seguinte. Vejam só, peguem agora x, y e z campos em M. Bom, eu posso fazer então o seguinte. Isto, claro, sempre posso fazer, né? Mas eu posso fazer assim, né? Lembrem, estamos identificando, tem uma diferencial aqui. Essa conexão ao longo de F tem uma diferencial que eu não estou colocando. Isso aí é um campo ao longo de F e, portanto, posso derivar de novo. E vocês imaginam para onde eu estou indo, né? Isso aqui eu posso pegar a curvatura, né, da conexão ao longo de F, que é a mesma que a curvatura da conexão de N, né? Ou seja, isto é isso. ¿Sí? Mas, por outro lado, nós temos isto. Então eu posso pegar essas derivadas e isso que está aqui e substituir por isso em toda essa expressão. Certo? Ou seja, por outro lado, isto é igual ao seguinte.
¿Sí? Agora, esse é um campo tangente. Sim? Então, agora, bom, isso aqui é uma conexão. Eu vou distribuir isso. Né? Ou seja, isso aqui está aqui, e ainda é o seguinte. Deixa eu distribuir logo aqui. E aqui vou tirar isso e lembrar de trocar esse sinal. Sim? Agora, isso que está aqui é um campo tangente, isso é tangente, e estou derivando no espaço ambiente, então posso usar aquela formulinha de novo. Ou seja, isto é igual a isto, mais a segunda forma fundamental de x, yz. Então, isso que está aqui é isso. Só aquela formulinha. Mais isso. Bom, o que é isto? Observem que eu posso fazer o mesmo agora. Isso aqui é um campo ao longo de f, tem um seu componente tangente e sua componente normal. Isso é um campo normal. Sim? Pensem que isto é um eta. Então, a componente tangente disso é a segunda o operador de forma. Né? Sim? Ou seja, eu posso escrever agora isto. Tenho que lembrar de trocar o sinal. Essa é a parte tangente disto. E a parte normal, bom, a parte normal é a conexão normal. Essa é a definição da conexão normal. Sim? Isso é o que está aqui. Agora, então, eu escrevi isto. Então agora tenho que subtrair o mesmo troço trocando x com y. E ainda temos isso. Mas, em vez de escrever assim, eu vou abrir isso, usar que a métrica é compatível, simétrica. Isso aqui se escreve como conexão, né? Se escreve assim. Certo? Ok? Fácil. Agora, olhem isto, né? Isto, como vocês já devem ter observado, é o tensor de curvatura da nossa subvariedade. Isso é tangente, isto é tangente, e todo o restante é normal. Então, isso que está aqui é tangente, e o que sobra é normal. Agora, que é o que sobrou? Isso que, todo que sobrou, né? Observem isto, né? Observem isto.
Isto é isto. Esses três termos somados são a derivada de alfa com a conexão nabla. Estamos derivando um tensor. Alfa tem valores um fibrado vetorial que tem uma conexão. Um tensor com valores nesse fibrado eu posso derivar. Né? Isso é exatamente a derivada de alfa. Né? Ou seja, posso seguir? Então, isto é R de x, y, z. Isso é esta parte. Mais isto. Mais isto. Isso é a parte que está sublinhada em vermelho. Menos, ou também, às vezes, você pode escrever assim, ou só para saber qual é a variável que eu estou derivando, a gente coloca embaixo. Isso que está aqui, o que está aqui em cima é tangente, o que está aqui embaixo é normal. Então, agora eu posso pegar, nasceu tudo daqui, né? Isto agora é igual a isso. Sim? Agora eu posso fazer produto interno deste com uma coisa tangente. Aí tudo isso que está aqui morre. Sim? Tudo isso que está aqui morre. E o que fica, né? Fica R tio de x, y, z, w igual a R, x, y, z, w mais... Deixa eu colocar aqui agora. Então, o que estou fazendo produto interno disto com W. Certo? Mas isto é a mesma coisa que alfa de YW, alfa de XY, não, XZ aqui. XZ. Assim é que nasceram esses operadores, fazendo produto interno. Né? Lembrem, quem era a eta, né? Está escrito aí, acho. Aqui. Sim? Então, eu escrevo assim agora. Alfa de XZ, alfa de YW, menos alfa de XW, alfa de YZ. Essa equação se chama equação de Gauss. E o que diz? Né? Diz que a diferença entre as curvaturas é medida por uma expressão na segunda forma fundamental. Vocês podem pegar agora Z igual a Y e X igual a W e ortonormais. Aí fica a curvatura seccional. De fato, o que fica é isso.
Es simplemente esta expresión sustituyendo z por y, w por x y usando que son ortonormais. Eso también es llamado de ecuación de Gauss y como a curvatura seccional tiene la misma información que el tensor de curvatura, as duas son equivalentes, tienen la misma información. ¿Sí? ¿Cierto? En particular, para hipersuperfícies, ¿eh? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Entonces, hipersuperfícies de Rn más 1, vou aproveitar aqui. Então, o que diz a equação de Gauss? Bom, observen que o que diz é isto, né? Que a curvatura da M, né? A curvatura gaussiana seccional da M, não é se cachio é zero, né? Porque é o Rn, né? Tem curvatura seccional zero. Né? Então tem esta expressão com a segunda forma. Mas agora podemos usar, em vez de alfa, o operador de forma, né? O A. Né? E aí isso se escreve assim, né? ¿Sí? Neste caso, né? Estou trabalhando aqui. Essa é a equação de Gauss para hipersuperfícies em Rn mais 1. O que é a expressão da direita? Né? X, Y, na verdade estamos pensando em um plano, né? Um plano girado por X e Y. Esse plano é um subespaço do espaço tangente. O A é um endomorfismo de todo o espaço tangente. Mas o que eu posso fazer é pegar a seguinte operador. Então, pego sigma, o espaço gerado por x e y, o subespaço gerado por x e y dentro, deixa eu colocar aqui, dentro daqui, o plano. Então, o que eu posso fazer é gerar arquivo que é simplesmente A restrito a sigma. Isso agora é um endomorfismo que vai de sigma no fibrado tangente. E aí projeto de novo a sigma. Sim? Essa aqui é a projeção ortogonal ao plano sigma. E isso aqui é a restrição a sigma. Agora sim, isto é um endomorfismo de sigma em sigma. Se vocês olham para isso que está aqui, isso que está aqui é o determinante deste arquivo. Porque x e y é uma base ortonormal de sigma. Isso que está aqui é o determinante de A. Onde A é. Claro que A depende de sigma, né? E agora é onde entra aquilo de a definição de Riemann de curvatura. Lembrem como começamos toda essa história, né? O que o Riemann fez? O Riemann pegou sigma, intersectou com uma bolinha de raio epsilon no espaço tangente a P e pegou a exponencial. Isto é uma superfície. Isto é uma superfície, o L2, dentro de M. E ele definiu a curvatura seccional de M como a curvatura gaussiana de L2.
Mas olhem para isto agora. Não? É muito parecido com isto. Não? Só que tem o único problema, né, para ver que coincide, é isso que está aqui. Mas, o que acontece com esta superfície? Esta exponencial é a exponencial de m. ¿Sí? Então, quando eu pegar uma... Eu estou pegando... Então, aqui temos o espaço tangente e estou pegando um plano. Vamos supor que esse aqui é o sigma. Quando eu pegar um segmento aqui, pelo zero, a exponencial está levando isso numa geodésica, se aqui é V, está levando numa geodésica gama B, que é uma geodésica dm. ¿Sí? Então, por L2, estão passando geodésicas de M. Não só isso. L2 está gerado por geodésicas de M. ¿Sí? Uma parametrização de L2 é simplesmente pegar esse, onde VDT é um circulinho nesse plano. L2 está gerado por geodésicas de M. Essas curvas são geodésicas de M. Então, a segunda forma fundamental de L2, né? Estou pegando agora... Então, estou pensando L2 como uma subvariedade de M em todo esse contexto nosso. ¿Sí? Ela está formada por geodésicas de M em P. Estou pensando sempre em P. Né? P está fixo. Então, as geodésicas de L2, passando por P, são geodésicas de M, porque assim é que eu construí L2. É a união dessas geodésicas. Ou seja, a segunda forma fundamental na direção dessas geodésicas é zero. Em P. Né? Na verdade, ao longo de toda a geodésica, mas isso vale para todas as geodésicas saindo do espaço tangente sigma. Né? Sim? Em particular, em P, isto diz, pega aqui V, né? Isto para todo V em sigma. Porque vimos que isso é que é a segunda forma fundamental. Né? Mede quanto as geodésicas da subvariedade deixam de ser geodésicas na variedade grande. Mas são já geodésicas na variedade grande. Então vale isto. Né? Agora, o que acontece em P? O que estou dizendo é que em tempo zero, isto é V. Ou seja, o que estou dizendo é isto. Para todo V em sigma. Mas por definição, sigma é o espaço tangente a L2 em P. Por definição, né? No zero, a exponencial é a identidade. Né? Então, sigma é o espaço tangente a P em L2. Então, estou dizendo que vale isto. Sim? Mas, alfa é simétrica. Se isso acontece para todo vetor, então alfa é zero. Em P. Ou seja, a segunda forma se anula em P. Isto quer dizer que esta parte não aparece. E fica exatamente a definição de Riemann, de curvatura. Em outras palavras, este fato coincide com nossa definição de curvatura. Graças à equação de Gauss. ¿Sí? ¿Está claro? Muito bem. Mas isso é só
uma parte da equação. A gente pegou isto e fez produto interno com W e chegou à equação de Gauss. Mas isso é pegar a parte tangente disso, mas eu posso ficar com a parte normal. Certo? E aí temos outra equação. Pegando a parte normal, ou seja, fazendo produto interno com um eta, né? Estou fazendo o produto interno dessa equação com um eta, que é o que fica? Fica R tio de x, y, z, eta. Não sei se quero fazer isso. Não, vou pegar simplesmente a parte normal. Né? Bom, vejam, né? Isso que está aqui é tangente. Estou pegando então a parte normal disto. Isso aqui é tangente, isso morre. Então isso é simplesmente essa parte normal. Né? Esta é a parte normal. Né? Ou seja, temos esta equação. Essa equação tem um nome também e se chama equação de Codazzi. Ou de Codazzi-Mainardi também. Caso particularmente interessante é quando a curvatura do espaço-ambiente é zero ou constante. Né? Então, se a curvatura de n, lembrem, n é o espaço-ambiente, é constante, bom, aqui vamos ter essa constante. Né? Então a equação de Gauss também se simplifica. Mas a equação de Codazzi se simplifica ainda mais, porque se a curvatura é constante, isto é zero. Lembrem que para espaços de curvatura constante, isso que está aqui era c vezes x, z, y menos x menos y, z, x. Que é tangente. Isso é tangente. Então, pegar a parte normal mata o que está do lado esquerdo e fica isso igual a isto. Em outras palavras, alfa é um tensor simétrico e a derivada também. Né? Então, é totalmente simétrico. Aqui parece que só estivéssemos falando das duas primeiras variáveis, mas como a alfa é simétrica também, acaba sendo todo simétrico. Então a derivada, ou seja, a derivada de alfa é um tensor de ordem 1 a mais que alfa, é um tensor de tipo 3 com valores num figura vetorial. Né? Esse tensor é totalmente simétrico. E de fato isso é equivalente à equação de Codazzi, isso que diz a equação de Codazzi. Não está nada claro para que serve esse troço. Eu vou tentar dar alguma aplicação para vocês verem como é que se usa essa equação. Essa equação é muito, muito importante. Tanto quanto a equação de Gauss. A equação de Gauss é uma equação algébrica. Sim? Ela diz, isso que está aqui é uma expressão algébrica na segunda forma. Né? Relaciona a curvatura, as curvaturas, com uma equação algébrica. A equação de Codazzi não. A equação de Codazzi é uma equação diferencial, parece uma derivada. Sim? Tem natureza totalmente diferente. Muito bem. Então temos duas equações, Gauss e Codazzi. Bom, eu posso ainda fazer
um truque parecido, em vez de pegar 3 vetores tangentes, pegar 2 tangentes e um normal. Ou seja, eu posso fazer isto. Isso faz perfeito sentido, né? Isto é um campo ao longo de f, e portanto posso derivar. Bom, aí fica uma expressão, exercício. Calculem isso. Né? O que dá. Fica uma expressão. Aí vocês podem pegar isto e pegar a parte tangente. Parecido com o que a gente fez. Aí o que fica é a equação de Cauchy de novo. Não dá nenhuma informação a mais. Então isso não serve para nada. Mas o que vocês sim podem fazer é agora pegar um campo normal e fazer o produto interno. Isso é isso não é a equação de Cauchy, isso é outra equação. A equação é a seguinte. Bom, esta é a conexão ao longo de f, né? A conexão do espaço ambiente. Mas o fibrado tangente vem com a sua conexão e, portanto, tem a sua curvatura. E é o que aparece aqui. Ou seja, aqui aparece a curvatura da conexão normal. E agora vocês veem por que eu falei de conexões em fibrados e curvatura. Porque aparece, né? Mais uma expressão com os operadores de forma. E a expressão é a seguinte. Ou menos. Uma nova equação. Aqui também, para não discriminar, tem um nome que se chama equação de Ricci. Três equações: Gauss, Cauchy e Ricci. A equação de Ricci também se simplifica em espaços de curvatura constante. Né? Pelo mesmo motivo de antes, né? A métrica, e quando a curvatura é constante, isso que está aqui à esquerda desaparece. Isso. Esses aqui são endomorfismos do espaço tangente. Então isso aqui é a composição axi composto com a eta menos a eta composto com axi, o comutador dos dois operadores, isso mesmo. Então o que isso diz, quando a curvatura é constante, é que a curvatura normal está determinada pela segunda forma fundamental. Em particular, se a curvatura normal é zero, isso some, e o que diz ter curvatura normal zero é equivalente a pedir que todos esses operadores comutam entre si. Isso é a mesma coisa que pedir que exista uma base ortonormal que diagonaliza todos ao mesmo tempo. É equivalente. Uma família de operadores autoadjuntos comuta entre si se somente se existe uma base ortonormal que diagonaliza todos ao mesmo tempo. Então, quando a curvatura do espaço-ambiente é constante e a curvatura normal é zero, então existe uma base ortonormal tal que EI e J é igual a zero, para todo I diferente de J. Isso é um caso raro e é o mais parecido a hipersuperfícies quando a codimensão é maior ou igual a 2. Se comportam, em algum sentido, bastante como hipersuperfícies. Então o que temos? O que nós fizemos?
Oi. Sim, pontual. Ah. A questão é a seguinte. Então, ele perguntou o seguinte, porque a tua voz não sai. Então, o que ele perguntou foi que isto é pontual. Isto vale pontualmente. Se dá para fazer isso localmente, né? Por exemplo. Bom, o que acontece é o seguinte, né? É como diagonalizar. Você pode. Nós temos esses operadores que são operadores autoadjuntos, né? Deixa eu colocar aqui. Temos então esses operadores. A eta autoadjunto. Então, em cada ponto, ele é um operador autoadjunto e em cada ponto, portanto, tem seus autovalores e seus autovetores. Né? Os autovalores dependem continuamente de a eta, mas não diferenciavelmente. A não ser que tenha multiplicidade constante. Quando tem multiplicidade constante, aí sim, é tudo diferenciável. E essa base pode ser pega diferenciável. Mas, num aberto denso, essas multiplicidades são constantes. Então, você, nesse caso, né, que a curvatura normal é zero, em espaços de curvatura constante, você pode diagonalizar e estes campos podem ser escolhidos diferenciáveis num aberto denso. Em componentes conexas de um aberto denso. Então, mas é fácil construir exemplos de um operador diferenciável que as multiplicidades são 1 em todos lados menos em um ponto, e num ponto o operador é a identidade, mas que os autovetores começam a girar. E não existe uma extensão contínua dos autovetores. Aí você não tem controle. Então você, mas sim, continuidade você tem, mas diferenciabilidade não. Muito bem, então, o que é o que nós fizemos hoje? Pegamos F e construímos um fibrado normal, uma segunda forma fundamental, um fibrado normal com uma conexão, né, compatível com a métrica do fibrado, que tem uma métrica porque um subfibrado do fibrado de N, ou do pullback do fibrado de N por F, e um operador, uma segunda forma fundamental, um tensor simétrico, com valores nesse fibrado. Agora, junto, automaticamente, 3 equações. Gauss, Codazzi e Hitch. Sim? Sempre. Não interessa quem são, sempre vem com isso. Bom, o interessante dessa construção é que quando o espaço-ambiente tem curvatura constante, que vimos que essas equações se simplificam bastante, isso tem uma volta. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Então, suponha que vocês têm M, agora tem M sozinha, não está em nenhum lugar, não existe F. Mas suponha que tem M, pelo menos localmente, né? Simplesmente conexa. Simplesmente conexa. E suponha que de alguma maneira alguém dá para vocês um fibrado riemanniano E com uma conexão compatível e um tensor com valores em E de tal forma de que esses 3 objetos satisfazem a equação de Gauss, Codazzi e Hitch para curvatura constante.
Aí isso não aparece. Observen que aí é só, isso que está aqui é a curvatura daquela conexão. ¿Sí? Aqui, mesma coisa, estou pedindo que este operador seja totalmente simétrico. Mas aqui aparece a curvatura seccional do espaço-ambiente. Então tem que ter uma constante aqui. Então, suponha que esses objetos satisfazem Gauss, Codazzi e Ricci, aquelas equações. Onde Gauss é para curvatura constante, então para curvatura constante C. O C não aparece nem aqui, aparece aqui. Né? Na parte esquerda da equação de Gauss aparece esta curvatura constante. Nos outros dois, não, só somem termos. As equações se simplificam. Bom, então, se existem essas coisas, então existe uma imersão isométrica. Então, existe F, uma imersão isométrica, num espaço de curvatura constante C. De fato, num dos três modelos, ou é Rn, ou é a esfera, ou é o espaço hiperbólico, que a gente vai denotar assim. Isso aqui denota simplesmente Rn, Sn, Rn mais P, Sn mais P, ou Hn mais P, de acordo com se C é 0, 1 ou menos 1. O P é o ranking deste fibrado, o posto deste fibrado, a dimensão das fibras deste fibrado. Então existe uma imersão isométrica e que de fato não só uma imersão isométrica, mas uma isometria de fibrados entre o fibrado normal de F e E. E essa isometria de fibrados leva a conexão normal de F nesta e a segunda forma fundamental de F aqui. Ou seja, o que podemos dizer é que, de alguma maneira, né, é que E é igual ao fibrado normal. Igual quer dizer, existe uma isometria de fibrados. Né? A segunda forma, a conexão normal é aquela que nos deram, e a segunda forma é a segunda forma da imersão. Isso se chama teorema fundamental. Da teoria de subvariedades. Isto deve ser deve soar no ouvido de muitos de vocês, porque tem o teorema fundamental para a teoria de superfícies no EG3, que é muito parecida, só que é mais simples, porque para hipersuperfícies não temos conexão normal, é um fibrado de linhas, o fibrado é trivial. E a segunda forma fundamental vira um tensor simétrico. Então, para hipersuperfícies, o teorema fundamental é bem mais simples. Né? Então, é o equivalente do teorema fundamental para superfícies em dimensões maiores e codimensões maiores. A prova desse teorema, eu não vou dar a prova desse teorema, mas a prova desse teorema é construir uma U-forma, ¿sí? E observar que essa U-forma, estas condições são equivalentes a essa U-forma ser fechada. Como a variedade é simplesmente conexa, essa U-forma é exata e, portanto, é a diferencial de alguém. Esse alguém é a F. E por construção dessa U-forma, a F é isométrica. E, em particular, como é isométrica, é uma imersão. Não é difícil aprovar. Só tem muita notação, mas não.
não tem dificuldade. Se quiserem ver a demonstração, podem ver o livro do Marcos. Então, demonstração, ver livro de Marcos Draxler. Inmersão isométrica. O livro é de inmersão isométrica na biblioteca. Bom, vamos parar por aqui e continuamos na terça-feira. Alguma dúvida? Uma pergunta?